Olá pessoal, estamos iniciando nossa aula de eletricidade e nós iniciamos na aula passada uma revisão dos conceitos aí que vocês tiveram nas primeiras 14 aulas de eletricidade. Na aula passada nós fizemos a revisão de uma parte dessas aulas e hoje nós vamos dar sequência nessa revisão e finalizando então essa revisão para que a partir da próxima aula a gente possa então dar continuidade na matéria de eletricidade. Então nós vamos na aula de hoje fazer essa revisão para que você possa então ter uma base, né? Reforçar essa base após as férias, para que você possa então estar bem sintonizado com a matéria que você viu até então. Então o tema da nossa aula de hoje é esse, ó. Portanto, nesta revisão, né, nós vamos então dar continuidade ao que nós estávamos vendo na aula passada. Então, revisão parte 2 da matéria de eletricidade. Na aula passada, nós falamos sobre energia e matéria, né, nós falamos sobre carga elétrica, nós falamos sobre tensão elétrica, sobre corrente elétrica, sobre resistência elétrica, resistência dos condutores, circuito elétrico e associação de resistores. Deixei também na aula passada um exercício para a validação da sua presença. Vou aproveitar e vou fazer a correção desse exercício, né, dando essa continuidade aí à nossa revisão. Era um exercício onde eu pedia para você achar a resistência equivalente desse circuito e assinalar a alternativa correta. Então, para a gente corrigir esse exercício, ó, colocando aqui o circuito elétrico, né, a gente já identifica aqui que nós temos dois componentes, dois resistores em paralelo. Né, esses resistores em paralelo, eu tenho lá um resistor de 10K e um de 15K. Eu vou usar a fórmula de resistência equivalente para paralelo, mas com dois resistores, onde eu posso fazer R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2. Assim fica então 10K vezes 15K dividido por 10K mais 15K. Bom, 10K é 10 vezes 10 à terceira, 15K é 15 vezes 10 à terceira. Dividido então por 10K, né? 10 vezes 10 à terceira mais 15 vezes 10 à terceira. Isso é igual a 6.000. Né? Aí você aperta a engenharia da sua calculadora e você chega no 6K. Aliás, deixa eu só revisar algo também. Né? Quando que você deve apertar a engenharia da sua calculadora? Você deve apertar a engenharia da sua calculadora toda vez que o resultado não estiver entre 1 e 999. Se a resposta estiver se o valor da sua calculadora estiver entre 1 e 999, você coloca do jeito que está na sua calculadora. Agora, se ele não estiver entre 1 e 999, o que você vai fazer? Você vai apertar então a tecla engenharia. E aí vai dar 6, nesse caso aqui vai dar 6 vezes 10 à terceira, você vai trocar o 10 à terceira pelo K, então fica 10K. Aliás, 6K. Bom, então achei aqui, ó, o que eu vou fazer? Eu vou trocar vou redesenhar esse circuito, né? E eu vou trocar esses dois aqui que estão em paralelo por um resistor de 6K. Então vai ficar dessa forma aqui, ó. Troquei os dois por um de 6K ohms. E aqui eu consigo enxergar o que, ó? Um resistor de 3K com um resistor de 6K. E eles estão em série. E a gente sabe que no série eu posso somar, né? Então 3K mais 6K é igual a 9K. Então eu vou fazer novamente. Eu já vou aproveitar aqui, ó, esse em azul aqui, ó, que eu fiz o círculo em azul. Eu tenho mais dois em série, né? Eu tenho aqui 1,8K e 1,2K. Também vou fazer o série desses dois, né? Olha, acaba um, começa o outro. Então esse aqui vai dar 3K. E aí eu fiquei o quê? Vou redesenhar trocando isso que está em azul por um resistor de 3K e isso que está em vermelho por um resistor de 9K. Então vai ficar assim, ó.
eu tenho aqui um resistor de 3K, coloquei no lugar dos dois, e um resistor de 9K, coloquei no lugar desses dois aqui. Dessa forma eu verifico que esses dois resistores agora eles estão em paralelo. Então eu vou fazer o resistor de 3K em paralelo com 9K. Posso usar a fórmula para circuito paralelo de dois resistores, então vou fazer R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2. Fazendo essa conta vai ser 3K vezes 9K dividido por 3K mais 9K, que é 3 vezes 10 a terceira vezes 9 vezes 10 a terceira. Dividido por 3 vezes 10 a terceira mais 9 vezes 10 a terceira. Isso vai ser igual a 2.250. Apertando engenharia, vai ficar 2,25 ohms. Então essa é a alternativa que você deve procurar, né, para que seria a sua alternativa correta. Então nessa resposta, né, eu estou trocando todo esse circuito por um único resistor de 2,25 kΩ. Essa então é a resposta da nossa questão para validação da sua presença, tá? Então ficou aí essa questão resolvida. Dando sequência então na nossa revisão, o objetivo de hoje, né, dessa aula é rever os conteúdos sobre lei de Ohm, né, que você viu aí na aula 9, potência elétrica em corrente contínua, que você viu na aula 10, consumo de energia elétrica, que você estudou na aula 13. Tá? E tem também exercícios que você viu na aula 14. Então vamos fazer a correção, vamos fazer a revisão desses 4 itens aqui, começando pela lei de Ohm, né, que você viu na aula 9. Bom, a lei de Ohm, pessoal, é uma das leis mais importantes da eletrônica, da elétrica, enfim, da mecatrônica, da eletrotécnica. É a base, né, a pedra fundamental desses cursos, tá? Desses assuntos. Então a lei de Ohm ela é realmente muito importante. Você, como técnico, tem que dominar o assunto lei de Ohm, porque é uma lei que vai relacionar, né? Ela vai relacionar o quê? Tensão, corrente e resistência. Vamos ver como isso vai ficar então. A lei de Ohm, então, ela vai estabelecer uma relação entre essas 3 grandezas, tensão, corrente e resistência, em um determinado circuito. Então você tem lá uma fonte que tem uma tensão, você tem uma resistência e você vai ter uma corrente que vai passar por essa resistência. Então a lei de Ohm ela vai justamente relacionar isso, né? Ela vai relacionar a tensão que vai empurrar o elétron, né? A força que vai fazer com que esse elétron se mova, a corrente que é o movimento do elétron e a resistência, que seria aqui esse cowboy aqui laçando o ampere para que ele não passe, vai ser a oposição da passagem do elétron pelo condutor, certo? E aí existe uma fórmula que vai traduzir para a gente a lei de Ohm. Então a lei de Ohm, né, em termos de postulado, ela diz o seguinte, que a intensidade da corrente elétrica em um circuito é diretamente proporcional à tensão aplicada e inversamente proporcional à sua resistência. Ou seja, aqui ele está dizendo que a corrente elétrica ela aumenta quando aumenta a tensão, mas ela diminui quando aumenta a resistência. Tá? Então por isso que ela é inversamente proporcional à resistência. Em termos de fórmula, nós temos um triângulo da lei de Ohm. Fica mais fácil para a gente achar aí todas as variações da lei de Ohm. Então nós temos aqui a tensão, né, na parte de cima, que é dado em volts, né? Nós temos a resistência, né, que é dado em ohms, e a corrente, que é dado em ampere. E aí a gente vai, através desse triângulo, né, usar esse triângulo para que a gente possa ter, então, as 3 formas. Então, se você tampa lá a corrente, né, eu quero achar a corrente, você tampa a corrente. Vai ser tensão dividido por resistência. Se você quer achar a tensão, você tampa aqui a tensão, vai ser o quê? Resistência vezes corrente. E se você quer achar a resistência, você tampa a resistência, fica a tensão dividido por corrente. Então, dessa forma, a gente tem as 3 variações, né, do triângulo da lei de Ohm. Então, não são 3 formas, na verdade, são 3 variações de uma mesma
fórmula. Então é importante que você tenha esse triângulo anotado no seu caderno. Você vai lá, passa um marca-texto para ficar bem fixado, para que você realmente, sempre que necessário, você possa recorrer então ao triângulo da lei de Ohm. Tá? Bom, vamos ver alguns exemplos. Tá? Vamos ver alguns exemplos aqui. Vamos ver, por exemplo, esse caso 1 aqui, exemplo 1. Então vamos supor, né, que uma lâmpada utiliza uma alimentação de 6 volts e tem 120 ohms de resistência. Qual o valor da corrente que circula pela lâmpada quando ligada? Então eu tenho aí um conceito que nós vamos utilizar: corrente, né, tensão e resistência. Então nesse caso eu sei que eu tenho que usar o triângulo da lei de Ohm. Aqui nós vamos pegar o quê? Nós temos a tensão, que é 6 volts, a resistência, que é 120 ohms, e a corrente é quem eu quero achar, inclusive é o que ele pede, né? Qual o valor da corrente que circula pela lâmpada quando ligada. Então eu vou colocar isso, traduzindo isso, né? Eu tenho a tensão, corrente e resistência. A tensão é 6 volts, a resistência é 120, eu quero achar justamente essa corrente. No triângulo, né, como eu quero achar a corrente, eu tampo aqui a corrente e chego então à conclusão, né, que a corrente, tampei aqui o I, V sobre R. Então o I é V sobre R, o meu V é 6, né, 6 volts, o meu R é 120, então 6 dividido por 120 deu 0,05 ampere. Como esse valor deu menor do que 1 na minha calculadora, eu aperto engenharia. Apertando engenharia, deu 50 vezes 10 a menos 3. E eu sei que o 10 a menos 3 é o milli, né? Então, a resposta é 50 mA. E às vezes o pessoal me questiona, qual que é o correto? É falar 0,05 ampere ou 50 mA? O correto é dizer 50 mA, tá? Porque você utiliza sempre os submúltiplos para facilitar a forma com que você está se referindo à unidade. Então, você usa os submúltiplos, no caso milli, porque você não quer falar 0,00000, então você utilizando um submúltiplo fica muito mais fácil você usar, e é o que você vai ter em termos de procedimento. Você vai olhar no procedimento para você ajustar um equipamento, alguma coisa assim, ele não vai falar para você, olha, deixe com uma tensão de 0,05 ampere. Ele vai falar para você, deixa com uma tensão de 50 mA. Então a resposta nesse caso é 50 mA. É a forma com que você deve responder aí as suas questões. Bom, vamos fazer mais um exemplo, né, da lei de Ohm. Nesse exemplo 2, nós vamos supor também, né, que o motor de um carrinho de autorama, né, atinge a rotação máxima quando você coloca 9 volts, né, na fonte de alimentação. Então, nessa situação, a corrente do motor, quando você coloca esses 9 volts, a corrente do motor é de 230 mA. E o que nós queremos aqui é achar o valor da resistência, tá? Então, nesse caso, vamos encontrar o valor da resistência. Então, eu sei que a tensão é de 9 volts, a corrente é de 230 mA, vamos achar o valor do R, tá? Então, aqui a ideia é que na fonte eu tenho 9 volts, né? A corrente aqui que está passando é 230 mA, e nós vamos encontrar então esse R. Para isso, vamos pegar o triângulo. Quero achar o R, eu tampo o R aqui do nosso triângulo. Fica R igual a V sobre I, né? A minha tensão é 9 volts, né? A minha corrente é 230, não 230, 230 milli. E dentro desse milli eu tenho um 10 a menos 3. Então, colocando na calculadora, né, 9 dividido por 230, exp menos 3, eu vou encontrar então 39,1 ohms, seria a resistência desse motor. Tá? Então, apliquei lá tensão sobre corrente. E aqui é importante você saber trabalhar então com os múltiplos e submúltiplos. Tá? Então, nesse caso aqui, só observar, não colocar 230 e sim 230, troca o milli por 10 a menos 3, fica 230 vezes 10 a menos 3. Tá? Bom, mais um exemplo, né? Um exemplo 3, por fim, nós vamos supor então que um resistor de 22K foi conectado a uma fonte, né? Cuja fonte
cuja tensão de saída é desconhecida. Eu não sei qual é a tensão da fonte. Então, um amperímetro colocado em série com o circuito, a gente acabou de ver que para medir corrente eu tenho que colocar em série, né? Registrou uma corrente de 0,75 mA. E a pergunta é qual é a tensão de saída da fonte. Então, mais uma vez, não sei a tensão da fonte, o resistor é 22 kΩ, né, dado da questão, a corrente é 0,75 mA, também dado da questão. Eu tenho então um circuitinho onde o resistor é 22K, a corrente é 0,75 mA e eu não conheço então o valor da minha fonte, tá? Mas eu sei aqui pelo triângulo, né? Se eu quero achar a fonte, eu tampo aqui o V, né? E é resistência vezes corrente. Então V é igual a R vezes I. A minha resistência é 22K, então 22 vezes 10 a terceira ou 22.000, né? Vezes 0,75. Como é miliampere, eu tenho que colocar vezes 10 a menos 3. Eu vejo muita gente errando, às vezes porque esquece, né, de trocar o mili por 10 a menos 3. Tem que ficar atento a esse assunto, essa questão. E aí você vai fazer isso aqui, coloca na sua calculadora, né, 22.000 vezes 0,75 exp a menos 3. Isso vai ser então igual a 16,5 volts. Então o valor dessa fonte é de 16,5 volts, seria então a resposta dessa questão de lei de Ohm, tá? Então, pessoal, tá aí essa parte da lei de Ohm importante, tá? Isso a gente vai estar utilizando ao longo do curso, praticamente em todas as matérias, tá? Então, mais uma vez, reforço essa importância de você observar a lei de Ohm. Legal? Bom, vamos falar então da potência elétrica. Na potência elétrica em corrente contínua, você estudou isso na aula 10, né? Em termos de potência, o que vem a ser a potência elétrica? A potência elétrica é a capacidade de realizar um trabalho numa unidade de tempo a partir da energia elétrica. Então a potência elétrica, ela vai ser muitas vezes, né, convertida aí em movimento de motor, no brilho de uma lâmpada, ou no calor de uma resistência. Então isso tudo foi realizado algum trabalho, né? Esse trabalho de aquecimento, esse trabalho de iluminação, esse trabalho de movimento e oriundo então a partir de uma energia elétrica. Então a potência, ela é a capacidade de você realizar esse tipo de trabalho. A potência elétrica, a gente representa pela letra P, né, de um consumidor, depende da tensão, né, que você aplica e da corrente que vai circular nos terminais. Então nós vamos dizer o seguinte, que no caso da potência elétrica, a potência elétrica, ela vai ser uma grandeza e aí ela pode ser medida, ela vai poder ser quantificada, e a unidade de medida da potência elétrica é watt, tá? Que a gente vai simbolizar então pela letra W, certo? Então a gente vai dizer o seguinte, que 1 watt seria equivalente ao quê? A uma fonte de 1 volt que libera uma corrente de 1 ampere, né? Se isso aqui for uma lâmpada, a gente vai dizer então que essa lâmpada tem uma potência de 1 watt. Tá? Como ela relaciona tensão e corrente, né? Então, como nós falamos, né? 1 watt corresponde à potência desenvolvida no tempo de 1 segundo, né? Eu não havia falado ainda do tempo, né? Mas durante 1 segundo, em uma carga, nesse caso que é uma lâmpada, alimentada por uma tensão de 1 volt, no qual circula uma corrente de 1 ampere. Então é a quantidade de trabalho que 1 volt, cuja corrente é de 1 ampere, vai executar pelo tempo de 1 segundo. Só que na hora da gente utilizar a fórmula, né, aqui a nossa unidade em watts, né, esse W aqui, na hora de nós utilizarmos a fórmula, nós vamos utilizar a relação entre tensão e corrente, tá? O tempo ele não vai entrar nessa relação. Então nós temos também um triângulo para potência, tá? O triângulo da potência vai funcionar com o mesmo princípio que o triângulo da lei de Ohm. E esse aqui é o triângulo da potência. Então nós vamos dizer, ó, se eu quero encontrar a potência, né, como na maioria das vezes, eu vou fazer o quê? Eu tampo aqui o P e fica I vezes V, né? Ou V vezes I, né? Não importa a sequência. Se eu quero achar a corrente, eu tampo aqui a corrente, é potência dividido por tensão.
E se eu quero achar a tensão, eu tampo aqui a tensão, fica potência dividido por corrente. Na maioria das vezes, né, quando você precisa achar a potência de alguma coisa, é a corrente vezes a tensão. Tá? Então, seria lá o 1 ampere vezes 1 volt seria igual a 1 watt. Tá? Mas às vezes você tem a tensão e a potência você quer achar a corrente, você tem a potência e a corrente você quer achar a tensão, então você consegue fazer os desmembramentos dessa fórmula. Tá? Então é possível você fazer o desmembramento através do triângulo das potências. Existe só essa forma de encontrar potência? Muitas vezes você não tem simplesmente a potência, né, relacionando a tensão e a corrente. Muitas vezes, ao invés de você ter a tensão e a corrente, você tem a tensão e a resistência, ou você tem a corrente e a resistência. Então nós temos algumas fórmulas que derivam então dessa fórmula principal. Tá? Então pode-se combinar, né, a fórmula de potência com a fórmula da lei de Ohm, né, para que um circuito elétrico, né, tenha fórmulas derivadas. Então, olha, a fórmula original é essa, ó, P é igual a V vezes I, ou I vezes V, tanto faz a sequência. Essa é a fórmula original. Agora, vamos imaginar que eu não tenha, no caso, não tenha a corrente, mas eu tenho a resistência. Então, eu tenho o valor eu não tenho o valor da corrente, mas eu tenho o valor da resistência. Então, como eu sei, né, que a corrente é V sobre R, né, como eu não tenho aqui, a corrente é V sobre R, de acordo com a lei de Ohm. Então, no lugar do I, né, aqui na nossa fórmula, eu vou trocar o meu I por V sobre R. Tá? Então, em vez de colocar V vezes I, que é da fórmula original, no lugar do I eu coloco V sobre R. Então, colocando V sobre R, o que vai acontecer? Né? Eu vou ter o quê? V vezes V vai ser V ao quadrado, né, dividido por R. Então, a gente tem uma derivada aqui. Quando eu tenho só a tensão e a resistência, eu posso dizer que a potência é tensão ao quadrado dividido pela resistência. Então, a potência é tensão vezes corrente, mas também ela é tensão ao quadrado dividido pela resistência. Então, isso aqui não é uma fórmula nova. Eu simplesmente, no lugar do I, coloquei V dividido pelo R, que é a fórmula da lei de Ohm. Então, eu vou chegar à conclusão que a potência é tensão ao quadrado dividido por R. Tá? Então, dá para você utilizar isso e marcar isso aqui como além do triângulo, anotar essa fórmula aqui como uma das possíveis formas aí de você encontrar a potência elétrica quando você tem a resistência ao invés da corrente. Agora, pode ser que você tenha, no lugar da tensão, né, você tem a resistência. Então, você tem lá a potência, né, você tem a resistência e a corrente. Então, você sabe que V é R vezes I. Né? Então, no lugar do V, né, como eu não tenho V aqui, esses que estão em vermelho, eu teria que colocar o V. Então, no lugar do V, eu vou colocar quem? O R vezes I, que é o equivalente ao V. E aí fica o quê? Isso vai dar origem a uma fórmula que é potência igual a resistência vezes corrente ao quadrado. Então, essa é uma segunda fórmula de potência que você pode usar para quando você não tiver, então, a tensão, você tiver a resistência no lugar. Então, essas fórmulas de derivada, né, a fórmula principal que nós temos é potência é tensão vezes corrente. Mas se você não tem a corrente, né, se você não tem o valor da corrente, fica o quê? Você usa, e você tem a resistência no lugar, e você precisa ter o valor de resistência, você vai fazer o quê? Potência é igual a tensão ao quadrado dividido pela resistência. Se você não tem o valor da tensão, então você vai dizer que a potência então é igual a resistência vezes a corrente ao quadrado. Então é interessante que você anote, né, essas três fórmulas. P é igual a V vezes I, né? P é igual a R vezes I ao quadrado, e também a fórmula de P é igual a V ao quadrado sobre R. Tá? Essas três fórmulas para que você possa então tendo tensão, tendo corrente ou tendo resistência, você consiga fazer todos os casos. Vamos ver alguns exemplos na prática?
como ficaria? Então, nesse caso aqui, olha, estou dizendo o seguinte, ó, que um aquecedor elétrico tem uma resistência de 8 ohms e solicita uma corrente de 10 amperes. A gente diz muitas vezes, né, ele puxa uma corrente de 10 amperes. Qual é sua potência? Então, eu quero achar a potência. Então, vamos ver o que nós temos. Eu tenho corrente, 10 amperes, resistência, 8 ohms, e eu não tenho a potência, eu quero achar a potência. Adianta eu utilizar a fórmula potência é V vezes I? Não. Por quê? Porque eu não tenho a tensão. Mas eu tenho quem? Resistência e corrente. Então, eu vou olhar a minha fórmula que relaciona o quê? Ela relaciona a tensão, né? A corrente, desculpa, e a resistência. Então, eu sei que P é igual a R vezes I ao quadrado. Então, se o P é igual a R vezes I ao quadrado, o meu R é 8, o meu I é 10, né? Porque são 10 amperes. Então, 10 ao quadrado, né? Então, vai ser 8 vezes 10 ao quadrado é igual a 100. Então, 8 vezes 100 igual a 800 watts. Tá? Então, resolvi. Agora, eu poderia resolver utilizando a fórmula, a primeira fórmula que nós vimos, né? Que diz o seguinte, que a potência é tensão vezes corrente. Né? Poderia fazer isso. Só que eu não tenho o valor da tensão, então eu teria que achar o valor da tensão. Eu sei que tensão é resistência vezes corrente. Tudo bem, eu tenho a resistência aqui, 8. Eu tenho a corrente 10, faço 8 vezes 10 e acho a tensão igual a 80 volts. Aí o que eu faço? Agora eu tenho o V e tenho o I. Né? Então vou pegar aqui e vou fazer um V de 80, que eu acabei de achar, um I de 10, né, que é dado do exercício. Faço 80 vezes 10 igual a 800 watts. Então, das duas formas, dá certo. Eu prefiro já usar a fórmula certa, né? P igual a R vezes I ao quadrado. Tá? Então, fica mais fácil já pegar, desde que você tenha anotado isso certinho ali no seu caderno. Então, anote essa fórmula P igual a R vezes I ao quadrado, juntamente com essa fórmula P igual a V vezes I ao quadrado. No próximo exemplo, a gente vai ver que nós vamos utilizar, eu vou ter dois valores, eu vou ter a tensão e vou ter a resistência. Então, fala o seguinte, que um isqueiro de automóvel, ele funciona com 12 volts, né, fornecido pela bateria. Sabendo que a resistência do isqueiro é de 3 ohms, calcular a potência dissipada, o quanto de potência eu vou consumir. Então, formulando a questão, eu sei que a tensão é 12 volts, a resistência é de 3 ohms. Então, eu quero achar o valor da potência. Eu vou fazer o quê? Então, aqui a fonte é de 12, né? A resistência é de 3, a corrente eu não sei, mas eu quero achar a potência, não a corrente. Então, eu vou usar a fórmula que potência é igual a tensão ao quadrado sobre resistência, que essa é outra fórmula que você deve anotar aí no seu caderno e ter, então, as três fórmulas de potência. Então, potência é igual a V ao quadrado sobre R. Então, meu V é 12 volts, então 12 ao quadrado dividido por 3, isso vai ser então igual a 144 dividido por 3, que é igual a 48 watts. Tá? Então, essa é uma das formas que a gente tem de fazer, é a forma mais simples que eu acho que funciona. Mas se você não lembra dessa fórmula, né, você só tem que potência é igual a V vezes I. Então você pode achar a corrente nesse caso, né? A corrente é igual a tensão dividido pela resistência, né? 12 dividido por 3. Você acha que aqui essa corrente é de 4 amperes, fazendo 12 dividido por 3. Lei de Ohm. A potência é tensão vezes corrente. Então agora você já tinha a tensão, que era 12 volts. A corrente você achou que é 4. 12 vezes 4, os mesmos 48 watts. Então tanto faz você fazer por um método ou fazer por outro método, tá? Das duas formas você vai chegar ao mesmo resultado, tá? Isso é importante. Então vai de você praticar e você então entender, né, que realmente você pode manusear essas fórmulas e achar então aquilo que você necessita. Bom, existe o que nós chamamos de potência nominal, né? Quem que tem essa potência nominal? Os aparelhos, né? Então, chuveiro, lâmpada, motor, elas têm como característica particular, né, para o seu funcionamento, ele vai obedecer a uma tensão previamente estabelecida e ele vai gerar, né, ele vai acabar dissipando uma potência nominal.
Por exemplo, quando você compra uma lâmpada e está falando lá que essa lâmpada é uma lâmpada de 110 volts, 60 watts. Então, o que você entende por isso? Você entende que ela deve ser ligada nos 110 volts e que assim que você fizer isso, você vai produzir 60 watts de potência. Tá? Essa vai ser a potência dissipada por essa lâmpada. Tá? Então, maior potência, maior iluminação. Menor potência, menor iluminação. Tá? Isso no caso aí do mesmo tipo de lâmpada. Né? Você começa a comparar com lâmpada LED, lâmpada eletrônica, você acaba tendo diferenças. Mas para o mesmo as lâmpadas LED, por exemplo, são mais eficientes. Né? Então, você pode ter uma potência menor na lâmpada LED e ter um brilho maior, né? Mas comparando o mesmo tipo de lâmpada, por exemplo, você vai ter isso aqui respeitado, né? Maior potência, maior iluminação, menor potência, menor iluminação. Mas aqui é o que eu falei, você tem já na própria lâmpada, no próprio equipamento, falando para você o seguinte, você deve ligar no 110 volts que vai dissipar 60 watts, tá? Bom, dito isso, a gente consegue falar, e já introduziu o assunto, sobre consumo de energia. Tá? Matéria sobre consumo de energia você estudou na aula 13, tá? A penúltima aula dos seus estudos de eletricidade. Então, o que vem a ser, né, ou como a gente pode interpretar esse consumo de energia? Quando nós temos cargas, né, que estão ligadas em série ou em paralelo, em um determinado circuito elétrico, né, e ele está ali dissipando potência, nós podemos calcular o consumo de energia. E para que é importante o consumo de energia? Né? Porque o consumo de energia ele vai definir para nós, né, o quanto que você tem que pagar, né, por aquilo no final no final do mês, né, quando você for pagar para a concessionária de energia elétrica o quanto você consumiu. Então, assim, uma lâmpada, né, de 100 watts ligada, né, quanto que você tem que pagar por essa lâmpada de 100 watts ligada no final do mês? Vai depender não só da potência dessa lâmpada, mas vai depender também do tempo que essa lâmpada ficou ligada. Tá? E aí que é a diferença entre a potência e o consumo de energia. Tá? Quando a gente fala de consumo de energia, eu estou pensando no seguinte... por exemplo, aqui, vamos raciocinar a partir desse caso. Eu tenho aqui ligada no 120 volts 3 lâmpadas, né, 3 lâmpadas de 60 watts. Então eu sei que eu tenho aqui uma potência total, como são 3 lâmpadas que estão acesas, né, com 60 watts, eu tenho uma potência total, vou fazer o quê? L1, né, lâmpada 1, potência da lâmpada 1, mais potência da lâmpada 2, mais potência da lâmpada 3. Vou somar as 3. Tá? Isso vai me dar uma potência total de 60 mais 60 mais 60, ou seja, uma potência total de 180 watts. Tá? Esse é o meu consumo de energia? Não, essa é a minha potência dissipada. Para saber o meu consumo de energia, eu vou ter que levar em consideração algumas coisas, e dentre elas, o tempo que você leva para você deixa essas lâmpadas ligadas. Então, o primeiro ponto você tem que saber como você calcula a sua potência total. Somando todas as potências que estão sendo utilizadas naquele momento. Tá? Então, no caso do cálculo de consumo, né, de energia, nós vamos levar em consideração que o consumo de energia, né, que é uma grandeza, e tal como ela pode ser medida, a unidade de medida de consumo de energia é quilowatt-hora, quilowatt por hora. Tá? Então, a gente vai simbolizar aí pelas letras K, né, de quilo, é o 10 a terceira, watt hora. Então, quantos watts por hora que você consome? E aí a gente vai chegar à conclusão que a energia é igual a PT, que é a minha potência total, é a soma de todas as potências aí dos equipamentos que estão ligados, vezes o HS, que é o número de horas, né, que essas lâmpadas estão ligadas, vezes o número de dias, né? Porque você pode falar assim, olha, essas lâmpadas elas estão ligadas, dá um total aí de 180 watts, né? Como aquele exemplo que nós vimos, mas ela vai ficar ligada por 3 horas, né? Mas aí você tem que dizer, mas por quantos dias ao longo do mês, né? Por exemplo, vai ficar 20 dias ligados. Então uma coisa é você deixar 20 dias, você vai ter um
consumo de energia. Se você deixar um dia só, você vai ter um outro consumo de energia. Então você vai pegar a potência total, em todos os equipamentos que estão ligados, vezes o número de horas, vezes o número de dias. E aí nós vamos dividir por 1000, mas por que nós vamos dividir por 1000? Porque eu quero a resposta em quilo, tá? Em quilowatt-hora, que é a nossa resposta. Que é a nossa unidade, perdão, é a nossa unidade. Então esse quilowatt-hora é o que você vai pagar lá no final do mês. Então você tem lá na sua casa todos os equipamentos ligados, eles vão estar ligados lá no 127 volts, vão consumir uma corrente. Isso vai, você pegar essa tensão vezes essa corrente de consumo dele, vai dar a potência dele. Você vai somar a potência de cada equipamento que está ligado, vai te dar a potência total. E aí você tem que saber as horas que esse equipamento está ligado, vezes os dias que ele está ligado, e aí você divide por 1000 para que essa resposta então esteja em quilowatt-hora. O que você paga para a concessionária, e a gente vai ver depois cálculo de consumo de energia, o que você paga é o quilowatt-hora, tá? Então esse aqui é o KVH, né, que é o quilowatt-hora. Então esse quilowatt-hora ele tem um custo, ele tem um valor, né, e é isso que você, baseado nesse quilowatt, que é o seu consumo, que você vai estar pagando para a sua concessionária. No caso, CPFL, Electro, enfim, essas empresas que trabalham aí com fornecimento de energia elétrica. Bom, voltando para o nosso caso aqui, a gente então sabe, né, guarda essa fórmula, anota essa fórmula aqui, energia é igual a potência total, né, vezes o número de horas, vezes o número de dias, dividido por 1000, eu divido por 1000, então, para que essa resposta esteja em quilowatt-hora. Senão, ela vai estar só em watt-hora, mas na conta de energia elétrica, a gente utiliza quilowatt-hora. Bom, então, dessa forma, né, essa é uma grandeza que vai estar relacionada ao tempo no qual o circuito ficou produzindo, né, a sua potência total. Então a gente tem que estimar o tempo de uso, né, do circuito, do aparelho, para que assim a gente possa realizar cálculos de consumo de energia elétrica. Então, somente em quilowatt-hora, tá? É o que a gente tem lá, a cobrança na conta de energia elétrica. Esse watt, esse quilo aqui é o quilo de 10 a terceira, né? Que é o que é utilizado pelas concessionárias na tarifação. Esse W aqui é o watt, né? Que é da potência total. E esse H aqui é o tempo, né? É o tempo que você deixou, mas tem que estar em horas, tá? Bom, e aí você vai ter então essa unidade que vai ser quilowatt-hora. Vamos fazer um exemplo? Então o exemplo nosso é o seguinte, olha, calcule a quantidade de energia elétrica consumida durante um mês de uma sala comercial com o circuito descrito abaixo. Ó. Vamos colocar aqui o circuito. Esse circuito aqui que a gente viu anteriormente. Então, sabendo que essas lâmpadas ficam ligadas 8 horas por dia durante os dias úteis do mês. Então, como que eu vou calcular o meu consumo lá em quilowatt-hora, né? Porque depois, se eu souber o meu tempo, né, o meu custo de quilowatt-hora, eu consigo achar então o quanto eu vou precisar pagar no final do mês, que é o que a gente vai fazer daqui a pouco. Então, eu vou pegar minha fórmula, né? A minha energia, né? Minha capacidade, o quanto que eu vou consumir, né? O meu consumo vai ser igual à minha potência total vezes as horas que ele fica ligado por dia vezes o número de dias, dividido por 1000. Então, primeiramente, né? Eu sei que a minha potência total vai ser 60 mais 60 mais 60, né? Que é igual a 180. Então, meu PT, minha potência total aqui para minha fórmula é 180 watts. As horas que ele vai ficar ligado, né? Aqui ele fala que são 8 horas por dia, né? Então 8 horas, aqui são as horas diárias, vezes o número de dias. Aqui tem uma pegadinha, né? Porque ele fala que é durante os dias úteis do mês. E quando a gente fala em dia útil, a gente tem que descontar sábado e domingo. Então normalmente a gente considera, vai depender de mês para mês, mas nós consideramos dias úteis em um mês 20 dias, tá? Não os 30 dias. Então, são 20 dias. Então, eu já consigo montar aqui a minha fórmula. Porque eu sei que o meu E vai ser a minha potência total, 180, vezes o número de horas por dia, 8, vezes o número de dias,
20, né? Dividido por 1000, porque esse 1000 faz parte da fórmula, porque eu quero a minha resposta em kWh. Então, fazendo essa conta, ó, 180 vezes 8 vezes 20, dividido por 1000, isso é igual a 28,8. 28,8 o quê? Coloco aqui a minha unidade, kWh. Então, o que eu vou consumir de energia elétrica, né, meu consumo de energia elétrica para essas 3 lâmpadas ligadas durante 8 horas, durante todos os dias úteis do mês, vai ser de 28,8 kWh, tá? Então, dessa forma, a gente consegue calcular o número de quilowatts, o meu consumo de energia elétrica que eu vou consumir durante um determinado período, tá? Aqui os dias úteis do mês, certo? Então tá aí. Agora a gente vai ver um pouco, né, como funciona a parte de tarifação da energia elétrica. Por quê? Depois eu quero pegar lá um valor, né, que é o valor de quanto se cobra da energia elétrica, e multiplicar então pelo meu consumo de energia elétrica. Para a gente entender um pouquinho também de como funciona a parte da tarifação da energia elétrica. Então é o seguinte, as concessionárias de energia, seja ela CPFL, CEMIG, Electro ou qualquer outra, elas vão possuir, né, as suas tarifações de energia, né, assim como nós podemos estimar o custo em reais de um circuito elétrico específico quando nós conhecemos o tempo de consumo e a taxa da concessionária. Então, só saber o tempo de consumo e a potência não ajuda a gente a saber o quanto que a gente vai pagar no final do mês. Eu preciso conhecer essa taxa da concessionária. E aí o meu custo, né, de energia vai ser o quê? A minha energia, né, quantos quilowatts-hora eu vou consumir, vezes a taxa. Esse é o custo que essa energia vai ter para mim. Bom, só que nós temos 2 tipos de taxa, né? Não é simplesmente uma taxa só. Nós temos 2 tipos de taxa que as concessionárias nos cobram, isso baseado em regras da ANEEL. Tá? E aí, essas taxas são o TUSD e o TE. Poxa, mas o que é TUSD e o que é esse TE? Vamos falar primeiro do TUSD, que significa tarifa de uso do sistema de distribuição. Essa tarifa de uso do sistema de distribuição, pessoal, é o valor cobrado pelas concessionárias de energia para cobrir os custos, né, com a instalação, com os equipamentos, com os componentes, com a rede de distribuição que são utilizados para levar a energia até as residências. Então, toda aquela estrutura que você tem, né, que uma concessionária precisa ter das linhas de transmissão, a manutenção disso, toda a parte de instalação, isso tudo tem um custo, isso é rateado, isso é cobrado em forma de tarifa chamada TUSD. Então seria o custo de infraestrutura da rede relacionada à distribuição de energia elétrica. Tá? E aí, no caso da CPFL, tá? Pegar aqui um exemplo, o TUSD, aí vai depender de quando você está vendo esse vídeo, esse TUSD da CPFL é 0, né? Aliás, é 16 centavos, né? Então, por quilowatt-hora. Tá? Então, cada quilowatt-hora, esse TUSD é 0,16. A outra taxa que nós temos é o TE, que é tarifa de energia. Esse é o custo da energia propriamente dito. É o quanto custa. Tá? Então você pode pensar assim, bom, tudo bem, ficou fácil, né? Eu já sei, então, por exemplo, calcular uma conta de energia elétrica. Eu sei lá, eu consigo calcular o quanto. Vamos supor que você vai colocar um ar-condicionado. Né? Então você pega a potência desse ar-condicionado, né? Você multiplica pelo número de horas que ele vai ficar ligado, né? Pelo número de dias, você acha lá o consumo de energia no mês. Né? Aí você pensa assim, bom, eu já tenho lá o meu TE, né? Você sabe o valor do TE. Aliás, falando do TE, no caso da CPFL, esse TE é de 22 centavos. Tá? Então a gente viu lá que o TUSD é de 16 centavos e o TE é de 22 centavos. Então você já sabe
né, o valor do TE, você sabe o valor do TUSD, então você já consegue fazer o quê? A conta, né, multiplicando pelo seu valor que você está consumindo, para você achar então quanto você vai ter que pagar. Essa é a conta básica, tá? Só que além disso, né, aí falando um pouquinho mais além, fugindo um pouco da matéria, dando um pouco mais de curiosidade para vocês, né, além desse custo de energia, então, que nós vimos, né, só voltando então um pouquinho, né, a gente viu que a tarifação de energia elétrica, então, ela vai ser o custo, né, o custo vai ser a energia, né, o quanto de energia que você vai consumir vezes a taxa, sendo que essa taxa vai ser o TUSD mais o TE, ou seja, vai ser 16 centavos mais 22 centavos. Então, você consegue, então você sabe que esse TUSD vai ser 0,16, você sabe que esse TE vai ser 0,22. Então você consegue fazer 16 centavos mais 22 centavos, multiplica pela energia, beleza, você achou o custo, tá? Então isso aí é a parte mais grossa aí de que você deve calcular. Só que é importante você saber também que existem outros fatores que vão pesar na hora de você calcular a sua energia elétrica. Por exemplo, né, outras tarifações que nós temos é o sistema de bandeiras. Então você tem lá, você tem que verificar se naquele mês que você consumiu, né, você tem lá condições favoráveis de geração de energia, que seria a bandeira verde. Então, nesse caso, você não tem nenhum acréscimo, você não vai ter nenhum fator ali cobrando a mais. Tá? Agora, isso acontece quando você tem o nosso sistema hidrelétrico funcionando sem nenhuma ajuda, né? Somente com as hidrelétricas funcionando. Agora, quando você precisa começar a ligar termoelétricas, que são outras formas de geração de energia elétrica, que são muito mais caras, aí então você tem que... Aí o governo baixa lá que naquele mês, né, como está mais crítico, foi um mês, por exemplo, de bandeira amarela, né? E aí na bandeira amarela você tem um acréscimo de R$1 para cada 100 kW que você consumiu. Tá? Então, e aí você pode ter um nível mais crítico ainda, que é a bandeira vermelha, né? Onde você tem condições custosas, né, de geração. No caso amarela são condições de geração menos favoráveis, né? A vermelha são condições de mais custo na geração de energia, normalmente quando você usa usinas termoelétricas, tá? E aí você tem dois patamares, né? Você tem o patamar 1, que a tarifa ela vai sofrer um acréscimo de R$3 para cada 100 kWh que você consumiu, ou um acréscimo, ou o patamar 2, né? Que ela tem um acréscimo de R$5 para cada 100 kWh que você consumiu. Então esse é o sistema de bandeiras que são utilizados no Brasil. Além disso, né, pessoal, nós temos lá os tributos. Então, fora a energia consumida, o sistema de bandeira, você soma tudo isso, calcula isso, e aí você vai incidir os tributos, que você tem ali 0,95% de PIS/PASEP, 4,36% de COFINS, além do ICM, que vai depender do estado que você está. Vamos pegar um exemplo, então, de uma conta de luz. A gente tem aqui, olha só, aqui é uma conta antiga, né, mas você tem lá o consumo do uso do sistema. Então você tem lá aqui do TUSD, né? Então você tem lá 95, né, o consumo foi 95 kWh, que é a diferença, né, do medidor. Então, como é levantado esse 95 kWh, né, 98 kWh? Ele é levantado através da medição do relógio, né? Então ele verifica no mês, na hora que ele vai verificar no outro mês, ele pega essa diferença, é o quanto você consumiu. Então aqui você tem esse valor vezes o 0,16, você tem lá o valor referente ao TUSD. Aqui 98 vezes 0,22 é referente ao TE. Então você calculou aqui, somou, na conta vem separado, né? O valor referente ao TUSD e o valor referente ao TE. Aí você tem lá adicional de bandeira vermelha, nesse caso estava em bandeira vermelha, mas esse valor. Aí você tem lá os impostos, né? PIS/PASEP, COFINS, ICM.
Aqui você tem esse valor aqui. Esse aqui é referente à iluminação pública, tá? Aí vai depender de cada cidade, vai depender aí, porque você também paga o rateio dessa iluminação pública. Então tá aí, essa é a forma que é discriminada a conta de luz, tá? Bom, pessoal, então, voltando aqui, a gente sabe, né, que são vários fatores. O importante para a gente vai se preocupar agora em calcular baseado no valor do TUSD e o valor do TE, tá? Não vamos calcular imposto, não vamos mexer com bandeira, até porque isso são condições variáveis. Imposto vai depender de estado para estado, não é o nosso caso, não é o nosso interesse. Então, vamos fazer agora um exemplo, né? Nesse exemplo, a gente vai calcular agora o custo mensal, né, da energia elétrica daquela sala comercial, né, com esse circuito aqui. Nós já fizemos, já calculamos o consumo, né? Nós sabíamos que essas lâmpadas elas ficam ligadas então 8 horas por dia durante os dias úteis do mês. Então a gente já fez essa conta, né? Primeira coisa é você achar o nosso consumo de energia. Então você pega lá a potência total, né? E aí você sabe que a energia é a potência total vezes as horas, né? Que ele fica ligado por dia, vezes o número de dias dividido por 1000. Então 180, né? Vezes 8 vezes 20, né, dividido por 1000. Isso vai ser, então, aqueles 28,8 kWh mês que nós já calculamos. Só que agora nós vamos fazer o seguinte, vamos pegar esse valor, vou deixar ele aqui marcado, e eu vou achar quem? Agora o custo, né, que é a energia vezes o meu custo referente à minha tarifa, que é o meu TUSD mais o meu TE. Então eu sei que o TUSD é 0,16, o TE é 0,22, então eu vou fazer o quê? 28,8 vezes 0,16 mais 0,22, então 28,8 vezes 0,38, né? Que é a soma do 0,16 mais o 0,22. Isso vai me dar um custo de R$ 10,94. A unidade aqui é reais, é moeda, tá? Então a gente consegue então achar o quanto que fica o custo. Além disso, né, se você quisesse ir um pouco mais a fundo desses R$ 10,94, você teria que então ver qual seria o sistema de bandeira, né? Aqui no caso ele não atingiu 100 kW, né? Então não teria problema com bandeira, a bandeira cobra a partir de 100 kWh. E aí teria a incidência dos impostos, mais taxa de iluminação, para você ter mais ou menos uma ideia de custo da sua energia elétrica, o custo de algo. E é importante, né, você saber fazer esse cálculo, principalmente quando você vai colocar um novo equipamento, né, na empresa, para você saber o quanto que isso vai custar mais, né? Você vai colocar um forno, né? Então você sabendo a potência dissipada desse forno, você sabe o quanto que isso vai custar mais, né? Ou ter pelo menos uma boa noção de quanto isso vai custar na conta de energia elétrica. Legal, pessoal? Então, agora eu vou deixar para vocês um exercício para validação da sua presença, que você vai fazer lá na plataforma, tá? Faça esse exercício para você verificar realmente se você entendeu bem aquilo que nós propusemos aqui nessa aula. E dessa forma a gente finaliza então a revisão dessas primeiras aulas da matéria de eletricidade. A partir da próxima aula eu retomo a matéria, onde a gente já vai começar a dar continuidade da sequência aí da matéria de eletricidade. Legal, pessoal? Estou à disposição de vocês no WhatsApp, caso alguém tenha alguma dúvida, tá? E façam os exercícios, qualquer dúvida é só me contactar. Um grande abraço a todos e bons estudos!